Eu quero partilhar com vocês, com muita alegria, a palavra de Deus. E peço que você abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Nós vamos ler até o versículo 10. E lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, para juntos olharmos esta passagem, por favor. A palavra de Deus diz o seguinte: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Afirmar que nós estamos vivendo uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica, já nem impacta mais o nosso coração. Bastou um vírus para parar o mundo e mudar a agenda das nações. Você e eu tínhamos planos para 2020. Viagens, negócios, investimentos, congressos, conferências, férias. E tudo o que nós planejamos precisou ser revisto. O mundo está em perplexidade. Saúde pública comprometida. Recessão econômica, mundo afora. Há poucas horas, uma explosão no Líbano. Centenas de pessoas mortas, não se sabe quantas. Dezenas de milhares feridas, não se sabe quantas. A crise está aí, mostrando a sua carranca. Entretanto, pensar que há mais de 2.500 anos, Elias estava enfrentando uma crise pior do que a nossa, nos faz refletir. E eu queria situar no tempo e no espaço Elias, para que nós olhássemos para esta passagem, para tirar dela algumas lições. Bem, vocês sabem que Israel viveu 120 anos de monarquia, num Reino Unido, sob os governos de Saul, de Davi e de Salomão. Com a morte do rei Salomão no ano 931 a.C., o reino foi dividido. 10 das 12 tribos romperam com a dinastia davídica e seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que você sabe e conhece como Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria. Esse reino durou 209 anos,
de 931 a 722. Quando Ezequias governava lá no Reino do Sul, em Jerusalém, a Assíria, o grande império do mundo da época, dominou as 10 tribos do norte, e nunca mais se restabeleceram como hegemonia política. Nesses 209 anos, tivemos 19 reis, em 8 famílias diferentes, 8 dinastias diferentes reinando. Nenhum desses reis andou com Deus, todos foram maus, todos foram ímpios, todos foram perversos. E eu queria resumir isso até chegar aqui no texto lido, para você ter uma noção desta crise. O rei cismático, Jeroboão I, governou 22 anos, fez o que era mal perante o Senhor. Seu filho assume o governo em seu lugar, depois da sua morte, chamado Nadab, e reinou 2 anos, foi assassinado. Mas o assassino do rei não foi preso, o assassino do rei assumiu o governo, num ato de conspiração. Esse que matou, Baasa, reinou 24 anos, ao morrer seu filho Elá, assume o governo, e é assassinado com 2 anos de governo, por Zinri. E Zinri, ao assassinar o rei Elá, recebe a rebelião do povo, que cerca o palácio em 7 dias, percebendo que não conseguia sobreviver, ele ateou fogo no palácio, comete suicídio. Assume o governo Onri, aquele que transformou Samaria em capital, e Onri governou 12 anos, e foi o pior rei da história até então. Com a sua morte, assume o governo seu filho, chamado de Acabe, que foi pior do que seu pai, o pior rei de Israel. Se não bastasse isso, casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel, assassina, feiticeira, mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. Essa mulher impôs à força da baioneta o culto a Baal em Israel, e perseguiu e matou os profetas de Deus. Eu estou falando de uma crise econômica, de uma crise política, de uma crise moral, de uma crise espiritual. É nesse tempo que Deus levanta, não um partido político, não uma denominação religiosa. Deus levanta um homem, para mudar a história da sua nação. Quem é esse homem? Bíblia aberta comigo. Versículo 1 está escrito o seguinte: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quando diz Elias o tesbita, não está falando da família dele, do sobrenome dele, está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, um lugarejo incrustado nesta cordilheira de montanhas de Gileade. Quando você vai para o mapa procurar Tisbé, você não encontra Tisbé no mapa. É um lugar tão pequeno, tão insignificante, que você não encontra no mapa. Elias não vem de uma família rica, aristocrática. Elias não vem de uma escola de profetas. Elias não vem de uma família sacerdotal. Elias é um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, mas um homem levantado por Deus na sua geração. E você encontra aqui a primeira lição: Deus não precisa de estrelas, de figurões para fazer a sua obra. Deus pode usar gente como você, como eu, como Elias para fazer a sua obra. Talvez um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é que tem estrelas demais, figurões demais, gente que se julga importante demais. E eu já aprendi uma lição: quando o sol está brilhando, não tem espaço para as estrelas brilharem.
Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Note vocês que Elias chega para iniciar o seu ministério pregando para o rei no palácio do rei. Isso me impressiona, porque a maioria de nós vai passar o ministério todinho sem nunca entrar no palácio para pregar para o rei, pois Elias começa o ministério dele pregando para o rei. E a palavra de Elias não é uma palavra palatável, nem de bajulação ao rei, é uma palavra de juízo. Ele chega para o rei e diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Duas coisas. Por que ele está dizendo que não haverá nem orvalho nem chuva? É porque Israel estava se rendendo a Baal, e Baal era o padroeiro da prosperidade. Quando se colhia lavoura no campo, ou quando se recebia a cria das ovelhas e dos rebanhos no campo, atribuía-se isso a Baal. Quando Deus fechou as torneiras dos céus, fechou as janelas das uvas e não permitiu que o orvalho caísse, Deus está quebrando as pernas de Baal. Deus está quebrando a espinha dorsal de Baal. Deus está acabando com a reputação de Baal. Deus está trazendo um juízo à idolatria daquele país. Mas me impressiona o que ele disse. Ele diz para Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover, nem vai cair orvalho. Chove de vez em quando, mas cai orvalho toda noite. Nem o incomum, nem o comum vão acontecer. Agora ele diz, segundo a minha palavra, e a pergunta é, de onde ele tirou essa convicção? A resposta não está no texto, mas a resposta está em Tiago 5,17. Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Lição aprendida. Elias só prevaleceu em público diante dos homens, porque primeiro prevaleceu em secreto diante de Deus. Elias só se levantou diante do rei, porque primeiro se prostrou diante do rei dos reis. Elias só prevaleceu na pregação, porque primeiro prevaleceu na oração. E aqui está uma outra lição. Talvez um dos grandes problemas da igreja contemporânea é que nós separamos academia de piedade e separamos pregação de oração. Temos verdadeiros gigantes do saber no púlpito, mas nanicos na vida de oração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas gente que não conhece a intimidade de Deus. Se nós quisermos impactar a nação, nós precisamos primeiro conhecer a intimidade de Deus por meio da oração. Mas notem comigo nos versos 2 e 3, porque aqui uma transição, que é um anticlímax. Porque está escrito, veio-lhe a palavra, não fique impaciente com Deus, porque você está no deserto. Deus está trabalhando em você, para depois Deus trabalhar através de você. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A maior prioridade da sua vida não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade da sua vida é conhecer o Deus da obra. Mas a segunda matéria no currículo de Deus é que você precisa aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Deus manda Elias para o deserto, e ali tem um filete d'água, e Deus manda os garçons voadores levar para ele todo dia pão e carne.
E ele bebia da torrente. Mas veja o verso 7 comigo. Passados dias, a torrente secou. E o que acontece quando a torrente de Deus que abastece você seca? Quando a sua torrente seca, Deus sabe onde você está, para onde você deve ir e o que você deve fazer. A torrente de Deus pode secar para você, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. A sua despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Deus leva você a essa situação para você entender uma verdade essencial: você depende do provedor e não da provisão. Me permitam ilustrar isso com uma experiência pessoal. No ano 2000, pastor em Vitória, no Espírito Santo, eu fui para os Estados Unidos com a minha família, esposa e 2 filhos, um casal de filhos que eram pequenos, para fazer um curso de doutorado na área de pregação. E eu fui na época com um recurso que a igreja havia destinado para o nosso sustento. Na época, acordamos um valor de $2.300 por mês. Só que eu tinha valores a debitar deste valor absoluto de 2.300. Primeiro, que todo pastor é dizimista. Se não é, devia ser. Pressupõe que seja. Se eu recebia 2.300, já deixava 230 na tesouraria da igreja. Recebia 2.70 livre. Nós temos uma senhora que mora conosco há mais de 30 anos. Ela não pôde ir com a gente. E eu achei que não seria honesto deixá-la desamparada no período. Continuei pagando o salário dela. O apartamento que eu estava, o nosso apartamento montado, não quisemos desfazê-lo, porque voltaríamos brevemente. E uma missionária foi morar lá com o compromisso de pagar o condomínio. Ela teve que mudar-se da cidade. Em 6 meses eu tive que pagar também o condomínio. O certo é que me sobrou desse valor em torno de 1.400 no máximo. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, eu tomo alguns sustos. Primeiro, que eu fui com expectativa de bolsa, não achei bolsa de 1 centavo. Segundo, que não tinha transporte público, tive que comprar um carro velho. Terceiro, não tinha escola pública para os nossos filhos naquele período, eu tive que pagar uma escola para eles, pagar a escola de inglês, pagar o seminário, pagar aluguel. Nós tínhamos levado todas as nossas economias pessoais. Com 5 meses que nós estávamos lá, o carro que era velho quebrou. Levei para a oficina $1.350 para tirar o carro da oficina, eu não tinha esse dinheiro. Não tínhamos mais dinheiro para pagar aluguel, nem para fazer compra de comida para casa. E eu reuni minha família e disse: olha, nós temos 2 opções. Eu não quero achar mais pesado para a igreja. Então, ou nós voltamos frustrados, ou pedimos para Deus um milagre, porque nunca as nossas despesas tinham ficado inferiores a 3.000 por mês. Eu e minha esposa levantávamos 4 horas da manhã todo dia para limpar a escola onde eles estudavam, para ganhar um desconto na mensalidade de $200 por mês. Com 5 meses, quando acabou a minha economia, me deu inflamação no braço, eu não segurava nem o rodo nem a vassoura. Tive que dispensar mais aquele trabalho e tirar menos $200 do orçamento. Então, chamei minha esposa, falei com os nossos filhos, disse: vamos fazer o seguinte, nós sempre pregamos que Deus é o Deus Jeová Jireh. Nós sempre pregamos que Deus é o Deus da provisão. Então chegou a nossa hora. Nos ajoelhamos na sala e oramos a Deus, pedindo a Deus um milagre. Quando nós terminamos de orar, o telefone tocou. Corri para atender. Era um convite para pregar na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde eu morava.
Eu fui para aquele congresso sem dinheiro de um lanche sequer no bolso. Quando eu estava no último dia da conferência, o pastor que dirigia a programação disse o seguinte: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou depois do culto e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, fiz compra para casa, paguei o aluguel, paguei seminário, ainda sobrou um pouquinho. Semana seguinte, um outro telefonema. Recebi um convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Eu estou pregando meu último sermão, quando veio um presbítero por trás de mim, botou um bilhete dentro da minha Bíblia assim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração, e eu vou lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. Me deram mais $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela para ir onde eu estava para me dar uma oferta. Nunca nos faltou nada. No dia que nós viemos embora, eu fui ao banco para fechar a conta. Para minha surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou a lição: quando os seus recursos acabam, eu continuo sendo seu provedor. Você não tem que confiar na provisão, você tem que confiar no provedor. E Deus nos ensinou isso nos mínimos detalhes. Estávamos na semana de vir embora, meu colega do lado, que era um missionário colombiano, disse para mim: pastor, eu preciso comprar seu carro. Você está indo embora? Eu falei: tá bom, vendo com o maior prazer. Faça a avaliação dele, você pode fazer, faz a avaliação, veja quanto ele custa. Aí ele veio para mim e falou: pastor, eu fiz a avaliação, seu carro vale $2.900, mas eu só tenho um problema. Eu falei: que foi? Eu só tenho 2.000. Eu falei: tá bom, não tem problema não, o carro é seu. Mas então o senhor fica com ele até o dia que o senhor ir embora. Eu falei: tá bom, melhor, que eu preciso do carro mesmo, até o dia de ir embora. No penúltimo dia, minha esposa foi à escola para resolver uma questão lá do curso dos meninos. Acabou de sair de casa, 5 minutos depois me ligou, falou: olha, bateram no meu carro aqui. Eu falei: no seu carro? Não, o carro está vendido. E o carro que bateu na traseira é uma caminhonete e precisou ser rebocada. Eu falei: pronto, então o carro acabou. Era um Toyotinha velho. Quando eu chego lá, eu tomo um susto. Não tinha um arranhão no Toyotinha. Não tinha um arranhão. Mas trouxemos o carrinho, botamos na garagem. Meia hora depois chega a polícia. Tocou a campanha, eu falei: esse carro que bateu. Eu falei: esse carro, senhor, o que aconteceu? Algum problema? Eu falei: não deu muita atenção para mim. No computadorzinho dele dentro do carro, tocando no computadorzinho e tal. Terminada a conversa, me entrega um cheque de $900. Eu falei: como assim? Não, o seguro ordena a gente a dar ao senhor $900. Entenda uma coisa, amado: se Deus leva você para o deserto, não é para destruir você, é para tonificar as musculaturas da sua alma. Porque você precisa entender que você depende de Deus, mais do que dos recursos de Deus. Agora veja comigo o versículo 8, porque tem outra transição.
Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Sabe o que Deus está dizendo para Elias aqui? Elias, você acabou o estágio do deserto, aperte os cintos, porque eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, cadinho, fogo. Parece que Deus tem senso de humor, porque o que Deus está falando para Elias não faz sentido. Nesse período que ele ficou escondido em Sarepta, capítulo 18, versículo 10 deste mesmo livro, diz que Acabe o procurava, vivo ou morto, em Israel e nas nações vizinhas. Agora Deus diz para Elias sair do esconderijo, botar a cara na rua, atravessar a fronteira de Israel, 150 quilômetros rumo ao norte. Ele podia ser morto pela polícia de Acabe, mas o Deus que envia é o Deus que protege. Agora notem comigo, se Deus dissesse assim para Elias: Elias, chega de ficar aí escondido, eu tenho um ministério para você agora. Tem uma viúva pobre lá em Sarepta, está morrendo de fome, ela só tem comida para mais um dia, então vai lá e sustenta aquela viúva. Ele poderia pensar: bom, pelo menos eu tenho um ministério, vou cuidar de uma mulher viúva. Mas Deus diz para ele assim: vai lá, porque uma mulher viúva vai te sustentar. E ele sai de Querite para não morrer de sede, quase morre de fome em Sarepta, porque a viúva que vai sustentar está morrendo de fome. Você entende isso? É como se Deus dissesse para o obreiro: meu filho, vai lá para tal lugar. Aí você chega lá, não tem provisão, não tem casa para morar, não tem comida. Eu falei: meu Deus, o senhor me mandou mesmo? É isso mesmo que eu entendi? Ou será que eu não entendi bem direito a coisa que o senhor falou comigo? Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque Deus ainda está trabalhando em Elias, para depois Deus trabalhar através de Elias. Deus preparou Elias 3 anos e meio para usá-lo num único dia no Monte Carmelo. Deus não tem pressa para preparar os seus obreiros. O moinho de Deus mói devagar, mas mói fino, fino. Deus trabalha artesanalmente. O que eu acho maravilhoso é que aquela viúva conheceu a Deus na cozinha, e não tem melhor lugar para conhecer a Deus que na cozinha. Não está escrito, é uma percepção que eu tenho, é que Deus não multiplicou um saco de trigo, nem um tonel de azeite para aquela viúva. A sensação que eu tenho ao ler esse texto, é que toda vez que aquela mulher ia para a cozinha fazer a refeição, depois de fazer a refeição, olhava no vasilhame o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. No dia seguinte, o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. Na semana seguinte, o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. No mês seguinte, o mesmo nível de farinha, mesmo nível. Sabe o que significa isso? Deus ainda continua multiplicando na nossa mesa a farinha e o azeite. Às vezes, meus irmãos, nós só vemos milagres no extraordinário e não vemos milagre no ordinário. Eu explico. Quantas vezes você diz: meu Deus, que milagre! Fazendo uma viagem, tive um acidente grave, o carro virou no asfalto, ou tombou na ribanceira, e saímos ilesos. Um milagre, verdade, um milagre. Mas quantas vezes você viu o milagre de você sair de casa todo dia, ir para o trabalho e voltar do trabalho? Todo dia seu filho vai para a escola, volta da escola, sem um acidente. Você e eu de máscara por aí afora. Estamos numa pandemia. Mas não é só o coronavírus, não, tem outros vírus, tem outras bactérias, e Deus preservando a nossa vida.
Um milagre. Você chega na sua casa hoje, tem pão sobre a mesa, um milagre. Há ar nos seus pulmões, um milagre. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais, é obra de Deus. O fato de você estar aqui nesta noite. Agora preste bem atenção. Na mesma casa que acontece um milagre, também pode acontecer uma tragédia. Nós temos que entender isso, irmãos, para não entrar em pânico, em crise na fé. Porque a ideia triunfalista, se eu sou crente, nada me pega. Vou dizer para você, a fé não nos imuniza. Tem gente mais crente do que nós, que já foi ceifado pela Covid-19. Crente fica doente, crente perde emprego, crente bate carro, crente sofre bala perdida na rua, crente enterra os seus entes queridos. O filho único da viúva adoeceu e morreu. Sabe o que me impressiona, pastor, nesta passagem? É que a mulher botou a culpa em Elias na morte do filho, pela morte do filho. Mas o que mais me impressiona não é a mulher ter colocado a culpa em Elias pela morte do filho. O que mais me impressiona é que Elias não se defendeu sendo inocente. Porque nós temos muita pressa em nos defendermos. Mas Elias não quis esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Ele não queria tripudiar sobre aquela mulher que já estava sofrida demais. E ele calou a sua voz para se defender. Mas pegou o menino morto, levou para o quarto, fechou a porta. E lá ele abriu o bico. Lá ele falou muito. Lá ele falou com Deus, nos ensinando uma grande verdade. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. É digno de nota que até então não há nenhum registro na história de ressurreição. Eu fico pensando se hoje você e eu fôssemos fazer para Deus um pedido inédito, que nunca aconteceu na história, talvez nos internariam numa clínica psiquiátrica, talvez nos chamariam de loucos, ou no mínimo de hereges. Mas Elias tem coragem de pedir para Deus o inédito, o novo, o extraordinário, a ressurreição do menino, e Deus fez o extraordinário e ressuscitou o menino. Agora só pensem comigo uma coisa: se Elias fosse um dessas estrelas de hoje, com um milagre inédito nas mãos, porque tem gente hoje fazendo propaganda de milagre que nunca aconteceu, o que ele faria se ele fosse uma das estrelas de hoje? Primeira coisa que eu acho que ele faria era chamar uma coletiva da imprensa para dizer quão grande homem ele era. Talvez ele colocaria um outdoor com a fotografia dele nas ruas de Sarepta. Ou quem sabe ele faria um discurso de autoelogio, um panegírico. Ou talvez ele bateria palmas para ele mesmo. Quem sabe até ele faria um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho. Fez nada disso. Só disse para a mãe do menino: o teu filho vive. Sabe o que Elias está nos ensinando aí? Se Deus, por sua graça, está usando a sua vida, bote a boca no pó
porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas notem comigo o último versículo deste capítulo, versículo 24. Porque este versículo nos ensina uma outra lição e outro princípio importante. Quando está lá em 1 Samuel 2,30, aos que me honram, eu honrarei. Quando você honra Deus, Deus honra você. A mulher diz: agora eu sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E duas coisas devem nos fazer tremer os joelhos ainda hoje, irmãos. A primeira delas é: como é que nós somos conhecidos hoje? Homens influentes? Homens ricos? Homens poderosos? Homens cultos? Homens isso, homens aquilo, ou homens de Deus? Lá vai um homem de Deus, entra um homem de Deus, aquele é um homem de Deus. Mas o que ela disse depois é mais chocante ainda. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então isso pode significar que a palavra de Deus pode não ser verdade na minha boca, porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa bem diferente é ser boca de Deus. Jeremias 15:19 disse: tu te voltares para mim, se tu te arrependeres, eu te farei voltar para mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Chega uma pessoa e prega uma verdade, não acontece nada. Chega outro e prega a mesma verdade e os corações se derretem. Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu conheci um pastor que foi um dos exemplos para mim de piedade no Brasil, reverendo Antônio Elias. Morreu com mais de 90 anos. Eu nunca vi aquele homem pregar, pastor, sem lágrimas nos olhos. E eu nunca vi aquele homem pregar sem o auditório chorando. E os sermões dele eram muito simples. Um dia ele estava pregando num congresso de pastores, e depois da sua palestra, abriu o parlamento para perguntas, e alguém faz uma pergunta teológica para ele: pastor Antônio Elias, ajuda-nos a entender esta questão de unção. O que é isso, unção? Aguardando uma resposta profundamente embasada na teologia, ele disse: é muito simples. Unção significa que uns são, outros não são. É só isso. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu não sei se você já percebeu, mas nós vivemos na geração mais privilegiada da história. Quando eu fiz seminário em 1978 a 1981, o meu manual de teologia sistemática não tinha língua portuguesa. Tive que estudar em espanhol, porque não tinha em português. Hoje você tem as melhores obras de teologia da história da igreja no nosso vernáculo. Obras de Agostinho, João Crisóstomo, Martinho Lutero, João Calvino, John Owen, Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, as grandes obras, os grandes sermões.
Há um sermão que Jonathan Edwards pregou, século XVIII, proverbialmente conhecido: pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele pregou esse sermão, depois de orar e jejuar por alguns dias, diante de um grande auditório, ele segurava o esboço numa mão, a lamparina na outra mão, e lia o sermão. O auditório foi tão tomado de convicção de pecado, que as pessoas gemiam, choravam, se agarravam nas pilastras do templo. Quando ele terminou de pregar, o auditório estava prostrado ao chão, e mais de 500 pessoas convertidas. Há poucos dias, melhor dizendo, há poucos anos, um seminarista pegou esse sermão e decorou o sermão, literalmente decorou, palavra por palavra, sentença por sentença, e chegou na igreja e pregou o sermão com toda veemência, e o auditório caiu também, mas no sono, sabe por quê? Quem pregou o sermão era outra pessoa. Como dizia E.M. Bounds, nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Não gostaria de me estender mais, mas vou para a conclusão lá da final da vida do Elias, depois de tantas coisas mais que aconteceu. Diz a Bíblia que Elias caminhava com Eliseu, e Eliseu querendo porção dobrada do seu espírito, e de repente, carruagem de fogo, cavalos de fogo arrebatam Elias, e ele é levado ao céu por um redemoinho, e a capa de Elias fica na mão do Eliseu. Eles já haviam passado a pé enxuto pelo Jordão, e o rio se abriu diante deles. Agora Eliseu está à beira do Jordão, com a capa de Elias na mão e com a pergunta no coração. E a pergunta era esta: onde está o Senhor Deus de Elias? Que pergunta emblemática. A pergunta significa: será que Deus só fez milagres na vida de Elias, ou Ele faz na minha também? Será que Deus só agiu no passado, ou Ele age no presente também? E diz a Bíblia que Eliseu então pega a capa e fere as águas, e o Jordão se abre de novo. Sabe por quê? Porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu. Porque o Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. É o Deus que faz maravilhas ainda hoje. Mas talvez nesta noite a pergunta seria outra. A pergunta não é mais onde está o Senhor Deus de Elias. A pergunta nesta noite é: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Será que eles estão aqui? Estamos em crise. O país em crise. Os governantes em crise. Os legisladores em crise, as cortes em crise, a economia em crise, a saúde em crise, as nações em crise. Que Deus levante novos Elias.